Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma boa noite, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Hoje um dia que foi muito agitado, com direito a anúncio aí, o Pedrinho fazendo a reestruturação da Vasco da Gama SAF. Vamos falar aí sobre a situação do treinamento de hoje. A preparação começou visando o jogo aí contra o Grêmio. A gente pode ter duas novidades aí no time titular e vamos abordar aqui a situação da barca vascaína. Perfeito, jogadores saindo, jogadores chegando aqui no Cruz Maltino. A gente vai falar muito aí sobre a prioridade que é zagueiro. Vamos falar aqui sobre o sócio torcedor e também investidor, né? Hoje teve uma matéria muito interessante lá do GE que vale a pena a gente falar aqui no nosso canal. Então me acompanhe até o final, porque esse vídeo aqui tá cheio de novidades para você, torcedor Cruz Maltino. Vamos começar falando aqui sobre essa situação do treinamento de hoje. Primeiro treino aí após a derrota do Vasco da Gama contra o Galo, já iniciando a preparação para o jogo do Vasco da Gama contra o Grêmio lá na Arena Condá, em Santa Catarina. O horário desse jogo aí foi trocado, foi para as 19 horas, próximo final de semana. E o seguinte, né? O Vasco da Gama pode ter duas novidades no time titular. Payet e Coutinho tem tudo para ser titular nessa partida, tá? A gente deve ter aquilo que a gente entende como força máxima, e hoje no treinamento o nosso Paiva treinou com Payet e Coutinho. Payet treinou muito bem aí, não sentiu nada. A gente espera que realmente ele viaje, né? E o Coutinho deve começar desde o início aí. Meus amigos, o seguinte: hoje o Pedrinho foi e fez um anúncio sobre a situação aí envolvendo a reestruturação da SAF. Mais um negócio fechado, certo? Renato Lesman é o Kobe, né? Vai ser o diretor comercial do Vasco, cargo que já estava vago aqui no Gigante da Colina desde novembro do ano passado. Olha só, hein? Muito tempo aí. Esse cara é o responsável aí por cuidar do marketing, né? Capitalizar a entrada aí de investidores, patrocinadores. É o cara aí que vai fazer o sócio torcedor decolar, né? Então, sorte aí para este profissional, o Renato Lansman é o Kobe, que teve passagens lá pelo Cruzeiro, certo? E por falar em sócio torcedor, a meta é que essa semana o Vasco vá ultrapassar os 60 mil, tá? Na hora que isso chegar, o Vasco aí, em menos de um mês terá duplicado o seu sócio torcedor. Todo o mérito aí para o Pedrinho, porque o pessoal sabe aí o esforço que está sendo feito aí para contratar atletas. Mas antes da gente falar dessa situação de reforços, a gente vai falar aqui sobre a barca, porque a 777 Partners, ela simplesmente aí botou alguns contratos aí loucos, longos aí, com multa rescisória muito lá em cima, mas o Pedrinho tenta chegar a um denominador comum ali com alguns empresários de alguns atletas, e hoje 5 jogadores aí foram aí especulados de deixar o Vasco da Gama. O volante Galdames, Serginho Kosovo, Rossi, Praxedes e Zé Gabriel aí na berlinda para poder deixar o Vasco da Gama. Por que é necessário esses jogadores saírem? Porque a gente tem que enxugar a nossa folha. A nossa folha hoje é entre 17 e 18 milhões de reais. Essa folha precisa ser enxugada.
o mais rápido possível para que a gente possa ir no mercado. E outra, a gente tem quase aí, a gente tem mais de 40 atletas aí no plantel profissional do Vasco da Gama, aqueles jogadores que subiram também das categorias de base, perfeito? Bom, situação aqui envolvendo reforço, né? O Vasco da Gama prioriza a chegada aí envolvendo um zagueiro, como é a situação do Mina. O Mina é o desejo do Vasco da Gama, é aquela prioridade do Vasco, não é uma negociação fácil aí. Muitos clubes no Brasil têm interesse também no Mina, certo? Clubes aí do exterior também tem, mas essa é a predileção do Pedrinho, tentar a contratação aí do Mina, tá? E mais um atacante lá para poder fazer dupla lá com o Vegete, né? Muito se falando aí do Brian Rodrigues nos bastidores aí, e o Vasco, na medida do possível, tentando ser forte. Hoje, muitos idiotas, muitos imbecis falaram assim: o Pedrinho tá igual a 777. É até sacanagem, né? É bandalhoca, é otário quem fala isso, porque o seguinte, o Pedrinho trouxe só o Felipe Coutinho, que não é nada mais, nada menos do que a melhor contratação dos últimos 15 anos do futebol brasileiro. Uma contratação impactante. Então as coisas estão acontecendo na medida do possível, né? Repito, a gente trazer aqui Galdames é molezinha, trazer Serginho Kosovo é molezinha, Rossi, Zé Gabriel, isso tudo é molezinha. Igual o Pedrinho está tentando trazer jogador que chega aqui de impacto para ser titular do Vasco da Gama, para a gente ter condição de fazer mais bonito ainda no Campeonato Brasileiro. Perfeito? E sobre essa situação aí envolvendo a venda do Vasco da Gama, né? A gente aqui não tem por que mentir. Hoje o GE solta uma matéria na parte da manhã. O GE falou que a gente tinha dito aqui na parte da manhã, né? Que a situação, o Pedrinho procura a situação do investidor. O investidor ali está muito bem encaminhado já com o Vasco da Gama, e essa situação só não foi oficializada ainda por conta do processo que é movido lá na Suprema Corte de Nova York. Só para desenhar aqui para algumas pessoas que são mal intencionadas, perfeito? É o seguinte: você negociar não tem problema nenhum, você pode negociar. Vender agora não, porque está suspenso essa situação por conta de uma liminar lá na Suprema Corte de Nova York, tá? A tendência é que se chegue a um acordo lá entre a EICAP, a 777 e os credores ali que estão pedindo participação no portfólio da 777, como é a Obra Capital e também a Landhau, para a gente ter essa situação concluída, não só aqui no Vasco da Gama, mas nos outros clubes também da 777 que passarão por todo esse processo também, certo, pessoal? Então essas foram as notícias, né? O dono do Chelsea não é boato, quer o Vasco. A Amanda Staveley quer o Vasco da Gama. Então, assim, é muita gente aí saindo no pau para poder ter as ações do maior clube do Brasil. Perfeito? Obrigado aí pela atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!